Aqui está a questão número 1, que pediu para resolver, né, as equações quadráticas usando a fórmula de Bhaskara, ok? Eu já escrevi aqui, né, a equação. Vou colocar os valores do coeficiente A, B e C. Então, eu tenho 1, o B menos 6 e o C 16. Eu vou resolver através da fórmula de Bhaskara, vou pô-la aqui. Ela também está no videozinho que explica a equação do segundo grau, a função do segundo grau, né? Sobre 2 vezes A. Aqui eu vou colocar a fórmula do delta, que está aqui dentro, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, agora, primeiro, eu vou fazer a substituição aqui, ó. O meu B menos 6, o meu A será 1 e o C 16. Então, vamos lá. Menos 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes 1, vezes 16. Menos 6 ao quadrado dará 36 positivo, porque todo número negativo ao quadrado fica positivo. Então, ele ficará 36 positivo. 4 vezes 1 vezes 16, menos 64. Aqui vai ficar o quê? Menos 28. O que acontece? Na hora que eu for colocar esse número aqui, menos 28, dentro dessa raiz, eu não vou poder, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a nossa resposta não existe raiz quadrada, né? De números negativos. Então, a nossa conta para aqui, não tem como a gente prosseguir. Agora, nós vamos para a letra B. Não vou escrever a fórmula agora, porque já escrevi a primeira parte. Então, vamos ver quem que é meu coeficiente A, quem que é o B, quem que é o C. O meu A é 1, que acompanha o X, ele é invisível aqui. E o C é o 2. Então, vamos primeiramente fazer o delta, né? Que é B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes 1, vezes C. Então, nós teremos aqui 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1 vezes 2, menos 8. Delta será menos 8 com mais 1, eu tenho menos 7. Então, a mesma coisa, não existe raiz quadrada, né? De números negativos. Ok? Então, essa aí está a resposta. Agora, a letra C. Vamos lá. Então, meu A será 1, o meu B será menos 12 e meu C será 35. Eu vou fazer meu delta agora. Quem que é meu B? Menos 12 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes 1, vezes o C, que é 35. Então, meu delta será menos 12 ao quadrado, ficará 144 positivo, é igual eu falei ali em cima. Multiplicando tudo isso aqui, nós teremos 140. Então, 144 menos 140, vai me sobrar 4. 4 é positivo, então eu posso continuar com a minha conta. Então, vamos lá. X é igual a menos B, que é da fórmula, né? O menos da fórmula, mais o menos 12. Mais ou menos raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes 1.
x é igual menos com menos, mais 12, mais ou menos raiz de 4, 2. 2 vezes 1, 2. Então, agora eu vou separar as raízes. Daqui, eu terei o meu x' e o meu x, 2 linhas. Por que isso? Porque aqui é mais ou menos. Eu vou fazer primeiro uma continha com mais e depois com menos. Então, eu vou pegar o com mais. 12 mais 2 sobre 2 é igual. 12 mais 2, 14 sobre 2. Então, meu x' será 14 dividido por 2, 7. Então, já encontramos a primeira raiz. O x 2' eu vou fazer com o menos. 12 menos 2 sobre 2. 12 menos 2, 10 sobre 2. Então, o meu x 2' será 5. Então, aqui está o resultado da letrinha C, ok? A letra D, né, eu já fiz aqui. Vou pôr os valores de A, de B e de C. Então, eu tenho meu A, que é menos 1, B é menos 15 e meu C, menos 54. Vamos ter cuidado com os sinaizinhos aí. Então, delta é igual B ao quadrado. Quem que é B? 15 negativo. Menos 4, que é da fórmula, vezes A. Aqui, ó, ele é negativo. Deixa eu só consertar aqui, que ficou meio juntinho. A é igual a menos 1. Então, ó, eu vou ter que colocar entre parênteses aqui esse menos 1, vezes menos 54. Então, meu delta, vou fazer na linha de baixo para ficar mais organizado. 15 ao quadrado, 225, ele vai ficar positivo. Ó, menos vezes menos, mais. Então, vai se transformar em mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1 vezes 54, 216. 225 menos 216, nós teremos aqui 9. Já tem o valor do delta aqui. Então, agora, o meu x será menos o b, que é menos 15, mais ou menos a raiz do meu delta. Quem que é meu delta? 9. Sobre 2 vezes o meu a, que é menos 1. Tá vendo que apareceu muitos negativos aqui? Então, repito esse x aqui. Menos vezes menos, mais, repito, 15. Mais ou menos, a raiz de 9 é 3. Sobre 2 vezes menos 1, menos 2. A partir de agora, nós iremos calcular o x' e o x 2'. Então, vamos lá. Vou pegar 15 mais 3, esse sinalzinho de cima. 15 mais 3 sobre 2 vezes 1 menos 2. Menos 2. Então, vamos lá. 15 mais 3, 18 sobre menos 2. Então, meu x' aqui, ele será o quê? 18 dividido por 2, 9. Porém, aqui eu tenho um sinal positivo junto com o 18. Na divisão dos sinais, segue aquela regrinha dos sinais. Sinais diferentes, continua negativo. Agora, eu vou pegar o 15 menos o 3. 15 menos o 3 sobre menos 2. 15 menos 3, 12 sobre menos 2. Então, o meu x', 2' será menos 6. Então, essas são as soluções da nossa equação. X' menos 9, x 2' menos 6. Agora, letra E. Então, quem é o A? Quem que é o B? Quem que é o C? O meu A é 1, invisível, superpoderoso. O meu B, menos 2.
O meu C, menos 63. Então, vamos lá no nosso delta primeiro. Delta é igual a B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, vezes C. Ele é negativo, eu vou pôr entre parênteses. Então, repita aqui. 2 ao quadrado, 2 negativo ao quadrado, 4. Multiplicando tudo isso aqui, nós teremos 252. Mas o quê? Positivo. Porque dois sinais negativos multiplicando fica positivo. Então, meu delta será igual a 256. Já tem o valor dele. Agora, eu preciso colocar dentro da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, B é menos 2, então tem que pôr entre parênteses. Mais ou menos raiz de delta. Quem que é meu delta? 256. Sobre 2 vezes 1, né? O A é 1. Então, vamos lá. Então, agora eu tenho a raiz, né, de 256, que é 16, sobre 2 aqui, ó, ficou meio torto. 2 vezes 1, 2. Então, agora nós teremos o nosso x' e o nosso x, 2 linhas. Então, vou pegar 2 mais 16, o sinalzinho de mais. 2 mais 16 sobre 2. Então, nós teremos 18, né, sobre 2. O meu x' será 9. E o x 2', 2 menos 16. 2 menos 16 sobre 2. 16 negativo com 2 positivo, eu terei menos 14 sobre 2. Então, meu x, né, 2 linhas aqui, será menos 7. Essas são as soluções da nossa equação, ok? A letra F, o que eu fiz aqui? Eu vou aproximar aqui. Na letra F, eu fiz um traço aqui no meio, porque eu vou resolver de duas formas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar o A, que é 1. O B, ele não aparece aqui, não tem o B que acompanha o X sozinho. Então, ele é 0. E o meu C é igual a menos 4. Quando acontece isso, ela não está completa, então a gente pode resolver de duas formas. Essa primeira é a mais rápida e tem a segunda forma que você já conhece, que é por Bhaskara. Então, vamos lá. Primeira forma, eu vou pegar x ao quadrado menos 4 igual a 0. Vou resolvê-la como se fosse uma equaçãozinha de primeiro grau. Vou passar para o segundo termo. Então, x ao quadrado é igual a 4. Agora, esse expoente vai passar para cá também, em forma de raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Então, quando acontece isso, observem que eu tenho o valor mais 2 e tenho o valor menos 2. Então, meu x' será 2. E o meu x, 2 linhas, será menos 2. Então, está aqui uma forma rápida de resolver. A segunda forma, eu primeiro tenho que fazer o delta, né? Então, aqui eu tenho meu delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes, deixa eu ajeitar aqui, ó, menos 4. Ó, 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4, nós teremos aqui 16 positivo. Então, a gente pode continuar com a conta. X é igual a menos b, que é o 0, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes 1. Então, aqui, como é que ficará? Isso aqui
a gente não conta, né? Zero nem existe positivo nem negativo. Vai ficar mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2. Então, eu terei aqui mais ou menos x é igual a mais ou menos 2. Observe que deu o mesmo resultado. Então, meu x' é igual a 2 e o meu x duas linhas é igual a menos 2. Você vai optar por resolver da forma mais fácil. Eu vou resolver por essa aqui a partir de agora, tá certo? Na letra G, também é o mesmo caso, ó. Nós temos aqui o A igual a 1, nós não temos o termo B, será 0, e o termo C é menos 64. Então, eu vou repetir isso aqui, não precisa nem repetir isso aqui, porque eu não pus nada embaixo. Então, aqui, né, eu vou pegar o menos 64 e passar para o segundo membro. X ao quadrado é igual a 64, que ele ficará positivo. Esse expoente vai transformar no inverso dele, que ficará a raiz quadrada de 64. É mais ou menos, né? X é igual a mais ou menos 8. Então, quer dizer que eu tenho um x' valendo 8 e um x duas linhas valendo menos 8. Esse aqui é bem mais rápido de resolver, ok? Na letra H, eu vou separar também o termo A, que é 1, o B, menos 11, e o C, 28. Ok? Então, ela está completa, nós iremos resolver através do delta, né? Primeiro, esse aqui ficou muito torto. B ao quadrado, que é menos 11 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes 1, vezes C, que é 28. Então, nós temos aqui 121 menos essa multiplicação, 112. 121 menos 112, nós teremos o delta valendo 9. Então, aqui, o meu x será menos, vou ter que descer aqui um pouquinho, menos 11, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1, né? Que o A é 1. Então, menos vezes menos, mais 11, mais ou menos, raiz de 9, 3, sobre 2. Então, meu x' será, primeiramente, com sinal de mais, 11, mais 3, sobre 2. 11 mais 3, 14, sobre 2. O meu x', então, a minha resposta será 7. O meu x duas linhas, eu vou usar o sinal negativo aqui de baixo. Então, ficará 11 menos 3 sobre 2. Então, nós teremos 11 menos 3, 8 sobre 2. Então, a minha resposta do x duas linhas será 4. Então, está aí a resolução da letra G. Se você tiver alguma dúvida com o número 1, avise aí no comentário, ok? Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Justifique suas respostas se for necessário. Utilize cálculos. A letra A diz que x' é igual a raiz de 5. X duas linhas é igual a menos raiz de 5. São soluções da equação x ao quadrado mais 5? Então, eu vou pegar a letra A aqui, x ao quadrado mais 5, e eu vou olhar se a resposta dará
raiz de 5 ou menos raiz de 5. Então, vamos lá. X ao quadrado, vou pegar esse 5, vai passar para o lado de cá, é igual a menos 5. Até aqui, ok. Agora, eu vou passar esse quadrado para o lado de cá, que ele vai virar raiz. Então, aqui, ó, x é igual a mais ou menos raiz de menos 5? Não, não existe isso aqui, por quê? Mais ou menos sim, mas não pode esse número negativo aqui dentro. Não pode acontecer isso nos números reais, não existe. Então, ficaria negativo. Não existe raiz de quadrada de números negativos. Então, essa aí é a resposta da letra A. Então, na verdade, ela é falsa, né? Não tem essas duas respostas aqui nessa resolução. Vamos para B. Se 5 raiz de 3 e x duas linhas menos 5 raiz de 3 são soluções desta equação aqui, vamos ver. Letra B, vou colocar aqui, né, x ao quadrado mais 10 é igual a 0. Ela é incompleta, então eu vou passar esse 10 para o lado de cá. Então, x ao quadrado é igual a menos 10. X, agora eu vou passar esse 2, né, que vai virar raiz. X é igual a raiz de menos 10. Olha o que vai acontecer, negativo também. Então, ó, não existe isso aqui nos números reais. A justificativa será a mesma. Você vai anotar aqui embaixo que não existe raiz quadrada de números negativos. Ok? Então, aqui a resposta também é F de falsa. Na letra D diz assim, a equação, temos essa equação aqui, uma igualdade, uma equação da esquerda e outra da direita, é uma equação quadrática, é uma afirmação dizendo que é. Então, nós vamos observar se é quadrática. Para ser quadrática, o meu x tem que ter um x ao quadrado. Aí, se tiver um x ao quadrado, porque ele é quadrática. Então, vamos lá? Eu fiz aqui a anotação, né, dessa igualdade que está aqui na letra C e vamos resolvê-la. Isso aqui é um produto notável, onde eu já expliquei como é que funciona. Então, é o quadrado do primeiro termo, mais, porque o sinalzinho de mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do último. Mais 5, né, que tá aqui. É igual, da mesma forma, o quadrado do primeiro termo, 3x ao quadrado, mais 2 vezes 3x vezes 1, mais 1 ao quadrado. X ao quadrado eu vou repetir. 2 vezes x vezes 2, 4x. 2 ao quadrado, 4 mais 5 é igual. 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 1, 6x, né? Mais 1. 1 ao quadrado, 1. Observe que temos o item A, o item B e o item C, daqui também. Mas para eu saber se não vai cortar um com o outro, eu vou passar tudo, deixar tudo juntinho. Vou passar todos esses termos aqui para o primeiro membro, e aí nós vamos ver o que vai nos restar, tá? Deixa eu organizar aqui. Então, repito essa primeira, ó, x ao quadrado mais 4x
4 mais 5, 9. Agora vem menos 9x ao quadrado, mudou de sinal. Agora vai ficar menos 6x menos 1, porque passou para o lado de cá, igual a zero. Então, vamos somar cada item. Menos 9 mais 9x ao quadrado com x ao quadrado, eu terei menos 8x ao quadrado. Agora, 4x com menos 6x, eu terei menos 2x. 9 positivo com menos 1, mais 8. Então, aqui me sobrou isso aqui. Então, eu falei naquela hora que precisava de ter um x ao quadrado. E apareceu o x ao quadrado. Eu não preciso resolver, eu só preciso saber se ela é uma equação quadrática. Sim, verdade. Ok? Agora, na letra D, se o discriminante de uma equação do segundo grau é negativo, a equação tem soluções nos conjuntos dos números reais? Então, vamos lá, letra D. O que é o discriminante? O discriminante é o delta. O delta, ele não pode ser negativo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Aí pode, menor não pode ser negativo, porque não existe, porque quando eu pegar esse valor aqui, eu vou pôr dentro da raiz, e não existe, é a mesma justificativa dos anteriores. Raiz quadrada de números negativos. Então, aqui é falso. Se o discriminante de uma equação é negativo, a equação tem soluções no conjunto reais? Ela não tem solução, a gente vai parar nossa continha. Então, aqui é falso e as justificativas são essas. Ok? Letra E. O discriminante de uma equação do segundo grau permite decidir se a equação possui ou não soluções nos conjuntos dos números reais? A letra E. Então, vamos ver. Eu acabei de falar. Se o meu delta é menor que zero, não existe solução. Mas se o meu delta é igual a zero ou maior que zero, é possível. Então, aqui, ó, aqui não existe e aqui existe. Existe. Então, ele determina, sim, se tem solução ou não. Aqui a gente continua a nossa continha e aqui não pode. Então, a letra E é verdadeira. As justificativas são essas. A questão 3 já diz assim, ó, que a soma dos números naturais, consecutivo 1, 2, 3 e assim por diante, até chegar ao N, é dada por essa expressão aqui. Quantos números naturais consecutivos devem ser adicionados para obter a soma de 300? Dica: resolva a equação. Então, pediu para a gente resolver essa equação, porque nós iremos chegar no resultado. Então, aqui é o número 3, né? Vou dar um espaço que eu vou colar ali em cima. N, que multiplica N mais 1 sobre 2 é igual a 300. Simplesmente copiei a dica aqui em cima. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar esse N vezes esse e esse N vezes 1. Mas, quando eu fizer isso, eu ainda terei uma fração aqui. Eu vou tirar essa fração. Aqui não está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, já vou fazer tudo de uma vez. Então, N vezes N, N ao quadrado. N vezes 1, N. Agora, observe, esse 2 vai passar multiplicando o 300. É igual a 300 vezes 2. Ok? Então, N ao quadrado mais N é igual a 300 vezes 2, 600. Observem que eu tenho aqui, ó, as características de uma equação do segundo grau. Então, eu vou arrumá-la aqui, né? Ajeitá-la
menos 600, que passou para o outro lado, é igual a 0. Então, aqui o meu A será o quê? 1, o meu B, 1, e o meu C é igual a menos 600. Então, vamos lá na equaçãozinha. Primeiro, eu vou começar pelo delta, que é o B ao quadrado. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C, que é menos 600. Então, teremos aqui 4 vezes 600, os dois são negativos, vão ficar positivos. Vai dar 2.000, que é 1, né? 1 ao quadrado 1, mais 2.400. Agora, somando aqui, o meu delta será 2.401. Então, já temos o discriminante, que é o delta, e agora eu vou achar o n. Nós iremos usar a fórmula de Bhaskara com n. Ao invés de ser x, será n. Então, a fórmula de Bhaskara não era x, agora a gente vai usar o n. É igual a menos b, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz do discriminante, que é o delta, 2.401, sobre 2 vezes 1. Então, vamos lá. Mais ou menos raiz de 2.401 vai dar mais ou menos 49. 49 é a raiz de 2.401. 2 vezes 1, 2. Então, a partir de agora, eu já consigo encontrar o meu n' e o meu n duas linhas. Vou chegar para cima. Primeiro, eu vou pegar esse valor positivo. Menos 1, mais ou menos 49. Mais 49. Sobre 2. Se eu tenho R$49, devo 1, então agora eu estou devendo 48. Eu tenho agora positivo 48. Dividido por 2, o meu n aqui será n' 24. Agora, o meu n duas linhas, eu vou pegar o menos 1 com menos 49. Menos 1 menos 49 sobre 2. Então, se eu devo 49, agora devo 1 também, agora eu devo 50, negativo, né? Sobre 2. 50 dividido por 2, eu terei 25. O meu n duas linhas será menos 25. Então, agora, qual que é a resposta? Porque aqui eu preciso só de uma resposta. Eu preciso saber qual será o valor de n para que a soma dos números seja igual a 300. Então, vamos lá. E aqui fala números naturais. Essa aqui é a dica. Porque se for... Aqui, ó, tá vendo? Números naturais também. O conjunto dos números naturais é a partir do zero, não entre os negativos. Então, ó, essa resposta aqui, ela não iremos utilizar para esse problema. A resposta correta são 24, ok?